Olá pessoal, eu sou Luciana Antunes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre os princípios da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Estes princípios eles estão expressos no artigo 6º da Lei 13.709 de 2018. São 10 princípios que estão lá elencados e explicados na frente. Eu vou mencionar para vocês cada um desses 10 princípios e depois irei ater a 5 deles. Vamos lá? Luciana, quais são os 10 princípios da LGPD? O primeiro princípio é o princípio da finalidade, o segundo princípio da adequação, o terceiro princípio da necessidade, o quarto princípio da livre acesso de dados, o quinto princípio, qualidade de dados, o sexto princípio, transparência, o sétimo princípio, segurança, o oitavo princípio, prevenção, nono princípio, não discriminação e décimo princípio, responsabilização e prestação de contas. Luciana, é importante conhecer princípios? Muito importante! Muitas vezes não está previsto as situações da lei, nem seria possível. Então, o operador de direito, se ele conhece ali a base principiológica, que de certa forma é o espírito da lei, fica muito mais fácil entender a própria legislação e também aplicá-la. Pessoal, embora estão mencionados aqui esses 10 princípios, vou falar para vocês sobre 5 especificamente. O primeiro deles, vou falar sobre o princípio da finalidade. Ele é um dos mais importantes da LGPD. Eu digo que é a menina dos olhos da LGPD, a finalidade. Como assim, Luciana? Bom, se eu estou coletando os dados daquela pessoa física, qual é a finalidade da minha coleta de dados? O propósito, ele tem que ser legítimo, específico, explícito, com consentimento titular. Ele tem que assinar um termo de consentimento. Vou dar um exemplo para vocês. Uma clínica médica. A secretária ali faz a coleta de dados pessoais, alguns dados sensíveis, e vai passar todos aqueles dados para o médico para ele realizar a consulta. Ok? Essa é a finalidade. E se ele resolver utilizar para pesquisa científica? E se ele resolver utilizar para marketing? Vocês estão entendendo? Tem que estar expresso no consentimento. Se não estiver, não será possível essa utilização dos dados. Portanto, a finalidade específica daquela coleta de dados. Segundo princípio, o princípio da adequação. É a compatibilidade entre aquela coleta de dados com a finalidade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, Luciana, fui ali comprar uma casa. Passei para o corretor de imóveis todos os meus dados, dados pessoais, dados sensíveis, ok, deu certo, comprou a casa, excelente. Daí aquele corretor resolve passar todos os dados que eu forneci para ele, especificamente para a compra da casa, para o marceneiro, para que o marceneiro possa estudar os meus dados e a partir daqueles dados entrar em contato comigo para fornecer imóveis planejados. Isso não se admite. Até pode eventualmente estar acontecendo na prática, mas não é possível e não está sendo respeitada a LGPD, inclusive lembrando que as sanções administrativas, embora a lei já esteja em vigor, as sanções administrativas elas começam a vigorar a partir de 1º de agosto de 2021. Então, relembrando o princípio da finalidade, o princípio da adequação, princípio da necessidade. Mínimo necessário. Tem se falado em minimização das coletas. Pessoal, já que estou coletando ali os dados da pessoa física e vou ser responsável por aqueles dados, colete o mínimo necessário. Para que ficar com dados que você não vai ser úteis e eventualmente pode ser responsabilizado por um vazamento de dados, uma perda, enfim. Então, necessidade é o mínimo necessário dos dados que eu preciso. Vou dar um exemplo para vocês. Vou acessar um aplicativo de edição de fotos e daí para conseguir fazer a edição das fotos tem que fazer o meu cadastro. E daí vem a perguntinha. Para você continuar, posso acessar todos que estão na sua agenda, ali, nos contatos? Não faz sentido, vocês estão entendendo? Não tem lógica essa questão. Está ultrapassando a necessidade. Então, não é possível. Vamos falar também sobre o princípio da não discriminação. Aquela coleta de dados, ela não pode ser utilizada para discriminar ilicitamente. Por exemplo, foi feito ali um levantamento, um estudo, e verifiquei que o grupo X de pessoas, ele tem determinada religião e não trabalha em determinado dia da semana. Então, eu não vou contratar aquele grupo X em razão da religião. Tá vendo? Isso é inadmissível. Não há que se falar coleta de dados para discriminar. Então, nós temos a não discriminação.
Então falamos aqui, né, relembrando sobre finalidade, falamos sobre adequação, sobre necessidade, sobre não discriminação e agora, para finalizar, não menos importante, responsabilização e prestação de contas. Se você cumpriu tudo que está previsto na LGPD, não vai ser responsabilizado, sendo eventualmente chamado para prestar contas, está tudo resolvido. E se não estiver, a casa caiu, né? Então vamos ali, temos um tempo ainda, estamos em cima da hora, mas ajuste, adeque, estude a LGPD e coloque ali a sua empresa nos moldes, nos termos da LGPD. 3 dicas práticas de aplicação da LGPD. Primeiro passo, estude a lei. Né? Luciana, não consigo. Contrate alguém que estudou e que sabe que está ali dominando a LGPD. Primeiro passo, conhecimento da LGPD. Segundo passo, levantamento de dados da empresa. Como é que hoje está a situação? Vamos mapear esses dados. Terceiro passo, plano de ação. Então, a lei fala isso, na prática, isso é assim que eu tenho que fazer para adequar. Vou ali nivelar os riscos, vou colocar em ação. Isso é muito importante, pessoal. Se esse vídeo fez sentido para você, se ele foi útil, dá aí um like. Se você não é inscrito no meu canal no YouTube, Luciana Antunes Advocacia, inscreva-se, ative as notificações para receber sempre que chegar ali um vídeo novo e acompanhe também no Instagram e no Facebook. Eu espero que vocês estejam gostando e eu aguardo vocês no vídeo de amanhã. Até lá!